Olá, bom dia, graça e paz, tudo bom? Desculpe o nosso atraso, eu tive um probleminha para abrir, né? O pastor Décio Júnior ele foi fazer um atendimento agora pela manhã, mas está tudo bem, graças a Deus, já já ele está chegando, né? E ele pediu para eu estar iniciando com vocês, né? E a gente vai fazer algo um pouquinho diferente. Deixa eu só entrar aqui e tentar compartilhar. Só um minutinho. E aí a gente já vai estar dando início propriamente dito. Só um minutinho. Compartilhar. É que eu sou um pouquinho lento para essas coisas, né? Mas a gente... não estou dando conta de compartilhar. Mas vamos lá. Como ele me pegou meio de surpresa, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre algo que tem me incomodado muito essa semana, né? Essa semana, todo ano essa semana, a gente fica incomodado, eu fico incomodado em relação ao Halloween, né? A gente se incomoda e algumas pessoas acham que não tem nada a ver. Ah, mas isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, né? E se a gente for parar para pensar, o que é o Halloween? O que a gente tem esperado, o que as pessoas esperam da gente nesse Halloween? Uma coisa que a gente ouve muito por aí, né, lá fora no mundo, ninguém tem nada a ver com minha vida. Mas nós cristãos, se a gente for parar para pensar, todo mundo tem a ver com a nossa vida. Porque a partir do momento que a gente tem Cristo em nossa vida, a partir do momento que o Senhor entra na nossa vida, nós passamos a ser discípulos do Senhor. E discípulo do Senhor é aquele que não só tem o reflexo do seu mestre, imita o seu mestre, né? Mas não imita por falta de imitar, vou imitar. Não, imita porque é consequência. Você acaba pegando as características do seu mestre. Então, quando a gente passa a ser discípulo do Senhor, o discípulo nada mais é daquele que aprende para ensinar. Então, as pessoas ficam de olho na gente, né, tentando buscar em nós algumas características, ou para copiar, ou para apontar. Porque o inimigo, ele fica buscando brechas, né? Ele fica buscando brechas para que a gente possa vacilar. Ele fica esperando o nosso vacilo para que a gente possa, para que ele possa apontar o nosso erro. E no Halloween, algumas pessoas, é só fantasia e tal. A gente teve algumas experiências não muito agradáveis em relação a isso, né? Não em relação ao dia, né, comemorado do Halloween, mas em relação à bruxaria, em relação a essas coisas. E a gente teve algumas experiências, eu e Décio, e algumas outras pessoas que estavam junto com a gente, em relação à bruxaria, mas em relação à criança, né? E a bruxaria tem atacado as crianças,
tem influenciado nas crianças. E assim, pra gente foi um susto muito grande. A gente vê aquilo tudo, a gente conhecia algumas coisas assim dessa forma. Halloween, é legal fantasiar, né? Algo que veio dos Estados Unidos, que não é nosso, não é cultura nossa, mas essas coisas o brasileiro acaba trazendo para nós essas culturas, né? E é legal, é legal. As crianças se fantasiam, vão atrás de doces, como é que é? Gostosuras ou travessuras e tal, né? Mas a gente precisa respaldar as nossas crianças. A gente precisa ensinar a criança no caminho em que deve andar. E a gente fica muito preocupado com isso, né? A gente fica muito preocupado. A gente teve experiências muito fortes. E eu vou contar uma delas para vocês, que foi no projeto Nilson Braga, lá no Rio Grande do Sul, na cidade do Rio Grande. A gente começou a atender, e na época que a gente chegou lá, quando a gente chegou lá, o trabalho para as crianças, a escola para as crianças não tinha, o trabalho que a gente ia fazer com as crianças não tinha uma escola ainda separada, né? E aí a gente conseguiu uma escola para trabalhar exclusivamente com as crianças, só que cada sala dessa escola tinha um chapéu de bruxa. E a diretora chegou pra gente e falou assim, a única coisa que eu peço é que não tire, vocês podem mudar a posição das cadeiras, tirar as cadeiras do lugar, mas eu não quero que tire esses chapéus daí, dos lugares. E nem as bruxinhas, tipo assim, na secretaria, ela deu a chave da secretaria pra gente, tinha umas bruxinhas, né, e ela pediu pra não tirar. Chegou. Mas eu vou continuar. E pediu pra gente não tirar. E a gente obedeceu, não tirou, porque, né? Isso que eu tô falando. Só um minutinho, tá, gente? Arruma pra mim. Por favor. Sobre o assunto que eu tô falando. E aí, a gente, desculpa, tá, gente? Porque ele chegou agora e a gente tá... E aí, deixa eu tentar voltar aqui o raciocínio. A gente não podia tirar as coisas das salas. Beleza, até aí, então, o que nós fizemos? Nós entramos em todos os lugares, em todas as salas, banheiro, cozinha, pátio, em todos os cantos, nós oramos, consagramos aquela escola ao Senhor. E aí, o decorrer do projeto é uma semana, a gente começou a trabalhar com as crianças, né, falando do amor de Deus e tal. E algumas crianças se converteram. Algumas crianças ficaram possessas, tá? A gente teve uma experiência muito forte em relação a isso. E às vezes as pessoas falam assim, mas criança, o diabo não ataca a criança. Né? Criança não fica possessa. Fica sim. Tá? Eu tive algumas experiências, todas as experiências que eu tive foram com crianças. E aí aconteceu isso. E teve um episódio específico, né, que a gente estava na escola e aí uma criança me chamou na cozinha. Não, me chamou e eu levei o único lugar que não tinha ninguém, era na cozinha. Ele chegou e falou, tia, eu aceitei a Jesus. E eu quero fazer a oração de entrega. Porque toda aula a gente falava sobre, né, que a criança precisava dizer com a própria boca, fazer a oração de entrega com a própria boca. Né? E aí ele chegou para mim e falou assim, mas eu queria fazer. Só que tem um problema. E aí ele tirou do bolso um papelzinho com uma bruxa. E ele falou assim, tia, meu tio, ele não queria que eu viesse mais aqui.
e ele falou o seguinte, que eu só poderia vir se eu trouxesse essa bruxinha. E eu trazendo essa bruxinha, eu não poderia tirar do bolso, porque todas as vezes que eu encontrasse com vocês na rua, que eu viesse para cá, eu não poderia tirar essa bruxinha do bolso. E ele fez alguma coisa para vocês. E aí eu cheguei e falei, conversei com ele, falei a respeito que Deus ele quebra toda maldição, né? Que ele é o Senhor que pode mudar as situações, que ele pode libertar. E eu perguntei para ele, você crê nisso? Ele, tia, eu tanto creio que eu vim aqui hoje e eu tenho até medo do meu primo saber que eu falei contigo. E aí eu chamei Décio, que era pastor, chamei mais algumas pessoas que eram líderes, né, que estavam ali, para a gente orar por essa criança. E quando eu orei com ele, pedi para ele fazer essa oração, a criança chorava. E aí a gente chegou para ele e falou assim, vamos pôr fogo nessa foto, nessa figura, mas eu queria que você colocasse. O negócio não pegava fogo. Não pegava fogo. Aí ele picou aquela figura, né? E aí, depois de muito tempo, muita oração, pegou fogo. Então, assim, eu estou falando isso para vocês, compartilhando isso para vocês, porque isso tem me incomodado muito. Né? O Senhor tem me incomodado porque, às vezes, as nossas crianças são ingênuas, elas vão fazer aquilo que a gente orientar. Né? Exatamente isso que eu queria. As crianças vão fazer aquilo que a gente vai orientar para elas. Né? Se a gente falar que é bom, que pode e tal, elas vão fazer. Porque o mundo está oferecendo muitos atrativos. Ah, é legal se fantasiar e tal. Gente, é legal, para criança é legal. Né? Mas qual é o objetivo dessa fantasia? O que essa fantasia traz? Não estou dizendo que é proibido a criança vestir uma fantasia, não. Mas que tipo de fantasia é? O que essa fantasia remete? Né? Porque a celebração do Halloween é a celebração da morte. Nós temos que celebrar a vida. Cristo morreu, sim, mas ele ressuscitou. Né? E eu fico assim, pasma com esses pais que levam as crianças nas escolas para fazer festa do Halloween, né? Pais evangélicos, né? Pais que... eu não gosto nem da palavra evangélico, eu gosto da palavra cristão. Né? Não gosto nem de crente nem de evangélico, eu gosto do cristão. Porque o cristão, ele a palavra cristão significa diminutivo, apesar do doão, né? Significa o diminutivo de Cristo. Né? Então, se a gente quer ser imitadores de Cristo, nós devemos agir como Ele. E Cristo, para a sociedade, ele não seguia regras. O não seguir regras que eu estou dizendo é o padrão da sociedade. A regra, sim, ele seguia. Né? Mas em relação ao que o mundo oferece, todo mundo faz. Como dizia minha mãe, né? Hoje ela não diz mais porque a gente já tem consciência. Você não é todo mundo. Então as crianças precisam aprender isso. Na hora que você fala assim, não vai participar, explica por quê. Explica por quê. Né? Na hora ela pode ficar até com raiva, mas depois, quando crescer, vai entender. Né? E eu queria compartilhar com vocês, né, o motivo, a gente recebeu e eu compartilhei, o motivo pelo qual eu não celebro o Halloween. A gente sabe que o Halloween... Gente, eu passei aqui em frente a uma pizzaria, né? Tava um negócio sombrio. O Senhor não é o Senhor das trevas, Ele é o Senhor da luz. E quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ter essa luz e precisamos transmitir essa luz. Nós precisamos ser
luz. Eu queria ler com vocês João 14. João 14, 6 diz o seguinte: Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é o quê? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é Senhor de morte. Ele é o Senhor da vida. Então, mesmo que a gente morra, se a gente tiver Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós vamos viver eternamente. Com Ele, que é melhor. Tem muita gente que tem medo de morrer. Eu falo que a minha preocupação de morrer não é eu morrer. Muito pelo contrário. É de quem fica. Eu lembro quando meu pai morreu, hoje, inclusive, ele é uma data para mim muito triste, porque hoje comemoraria o aniversário dele, seria o aniversário dele. Né? Mas quando meu pai morreu, deixou um vazio. Porque nós não fomos feitos para morrer, mas o pecado entrou no mundo. Mas Cristo, ele veio para nos dar essa nova chance de viver, de ter uma vida eterna, mas com Ele. Né? Então, eu não celebro o Halloween, porque o meu Deus é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida. Outra coisa, eu não celebro o Halloween. João, ainda em João 8, 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Gente, eu sirvo um Deus de luz. Eu quero luz. Eu não quero trevas. Então, Jesus falando, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A gente pode passar por alguns momentos sombrios da nossa vida, mas nós vamos ter sempre a luz que é Cristo, a luz da vida. Nossa vida é iluminada pelo Senhor Jesus. Se a gente tem intimidade com o Senhor Jesus, nós vamos ter o direcionamento por Ele. Ele vai nos guiar em luz. Trevas não. Né? Mas o mundo está em trevas. Então eu não comemoro o Halloween, porque o Senhor é o Deus da vida e porque eu sirvo a um Deus de luz. Outra coisa, lá em Levíticos 18, 30. Portanto, guardareis o meu mandado, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós. Levíticos 18, 30. Portanto, guardareis o meu mandado, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com ele. Eu sou o Senhor vosso Deus. A gente precisa entender que a lei do Senhor tem um salmo, se eu não me engano é salmo, que fala que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se eu não me engano, tem até uma música que fala, é salmo sim, mas eu não vou saber agora exatamente qual salmo que é, mas fala que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os princípios do Senhor são retos e dá sabedoria aos simples, aos justos, alguma coisa assim. Né? Então, o que quer dizer isso? Que o princípio da sabedoria está aqui na palavra do Senhor. A palavra do Senhor que tem que nos orientar. Né? E o Senhor fala: guardareis o meu mandado.
não fazendo nenhum estatuto abomináveis que se fizeram antes de vós. Aquilo que é abominável, nós não precisamos ouvir. O abominável. É lógico, eu não estou dizendo aqui que você não pode cumprir as leis. Sim, precisa. Nós precisamos obedecer às leis. Agora, se a lei for contra os princípios da palavra do Senhor, a gente tem que pensar. A professora Isa colocou aqui: ouvir a palavra de Deus ao amanhecer é fortalecimento espiritual. Exatamente. Quando a gente acorda, muitos não fazem isso, mas diz que a principal refeição é o café da manhã. Né? A que você tem que dar como é que fala? Um trato a mais, né? Que você precisa de alguma coisa. Por quê? Porque você vai começar o dia. Da mesma forma, a nossa vida espiritual. A gente precisa se alimentar logo pela manhã, para que a gente possa ter um dia fortalecido. Né? A gente precisa alimentar a nossa vida espiritual. Né? E a gente vê que, em relação a essas, eu não digo nem leis, mas culturas. E culturas que não são nossas, culturas que vêm de outros lugares para nós. Né? Mas a gente precisa observar isso. A gente precisa olhar com os olhos espirituais. O que o Senhor quer de mim? E se eu fizer isso? Aí eu lembro muito do meu pai. Meu pai falava isso. Se você fizer isso, o que as pessoas vão achar? Vão olhar você como serva do Senhor? Ou como uma pessoa qualquer? Né? E meu pai ensinava a gente refletindo. Isso era muito gostoso. E isso fica até hoje. Papai morreu já tem 20 anos e as palavras continuam na nossa mente. Né? Isso é importante. Então, as coisas do passado que não são, que são abomináveis à palavra do Senhor, ou as coisas de hoje em dia que são abomináveis à palavra do Senhor, nós temos que nos atentarmos a isso. Né? Entender, o Senhor fala que eu sou o Senhor. A gente tem que entender que o Senhor é o Deus. Deus é o nosso Senhor. Né? Então, eu não celebro o Halloween porque não terá na minha casa bruxas, fantasmas ou símbolos satânicos. Essas coisas existem? Existem. Mas o meu Deus é muito mais forte e poderoso. Nós precisamos consagrar a nossa vida ao Senhor. Ah, mas fizeram um trabalho para mim. O Senhor, Ele quebra qualquer trabalho. O Senhor quebra qualquer maldição sobre tua vida. O Senhor, Ele quer libertar as nossas vidas. E por último, Efésios 5. Efésios 5, 10 e 11 diz o seguinte: aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Então, o que não vai frutificar, o que não for para agregar, o que não for para abençoar, deixa de lado.
não só deixe de lado, mas condene também. E aqui fala as obras infrutíferas que não dão frutos, das trevas. Então, as obras das trevas com certeza são infrutíferas, né? Então a gente precisa condenar, abandonar, largar, não fazer. A gente precisa entender tudo isso. E o que mais me preocupa é que os pais deixam as crianças serem influenciadas, né? Então, eu quero fazer o bem e não o mal. Eu quero fazer o bem. E eu só vou fazer o bem se eu entender isso aqui. O livro é muito grande. O livro é muito grande. É grande. Mas qualquer parte dele que você lê, você vai ter um enriquecimento muito grande. Deus é soberano. Ele é poderoso. Ele é onipotente. O que quer dizer isso? Ele pode todas as coisas. Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. E ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Então, não adianta você fazer as coisas escondidas do seu pastor, da sua liderança, ou até mesmo dos pais, né? Porque meu pai, minha mãe e meu pai, estão no antiquadro. Eu pensava dessa forma, e duro que eu tô ficando igualzinha, né? Por quê? Por que eu tô ficando igual? Aí eu fico pensando, né? Quando pai e mãe ensinam pra gente, tentam ensinar, e a gente fica, eles são antiquados, eles não sabem de nada, é de outra época. Aí hoje eu tô me vendo igualzinho minha mãe e meu pai. É por quê? Porque com o passar do tempo a gente ganha experiência. Então não é que eles são antiquados, eles sabem das coisas. Não estou dizendo que eu sei das coisas, mas algumas coisas a gente aprende com o tempo, com as experiências e com o próprio relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Então, se você quer ter uma vida saudável e você quer ter uma vida eterna com o Senhor, se atente para essas coisas. E eu queria convidar você a não celebrar o Halloween. Porque Deus é o Senhor da vida. Porque eu sirvo a Deus de luz e não de trevas. E porque não terá na minha casa bruxas, fantasmas, os símbolos satânicos. Não terá. Porque quero fazer o bem e não o mal. E eu queria convidar você a refletir nisso que foi falado. E dizer que isso não é uma brincadeira. Para você pode ser uma brincadeira de fantasia. Mas no fundo, no oculto, não é. Então eu queria que você refletisse com isso. Você está exagerando, você está espiritualizando as coisas. Depois da experiência que eu tive lá no Rio Grande do Sul, em relação a isso, eu também achava que era, qual o problema? Só botar uma fantasia. E eu queria orar agora. Eu queria orar pelas famílias, principalmente pelas crianças, para que o Senhor possa estar direcionando essas famílias, orientando os pais, que os pais possam ouvir a orientação do Senhor para criar seus filhos no caminho dele, e para que essas crianças possam estar absorvendo a palavra do Senhor e não dando ouvido às coisas do mundo. Eu queria estar orando por você. Hoje eu nem falei quem esteve aqui com a gente, né? A professora Isa, eu até citei alguma coisa que ela falou, né? Mas esteve com a gente também a Terezinha, se eu não me engano, o Tistério e o Josué estiveram com a gente também. Eu vi pela foto, eu acho que são eles, né? E eu queria estar orando por vocês.
né? Orando pelas nossas famílias, para que o inimigo não possa ter influência na nossa família. Então, vamos estar orando então. Senhor, nós queremos te colocar diante do Senhor as nossas famílias, Pai. As nossas famílias espalhadas pelo mundo. Nós queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor possa estar sendo o Senhor da nossa família. Que nós possamos entender que o Senhor é o único, ó Pai, Deus de luz. Né? Queremos, ó Pai, que o Senhor venha estar, Senhor, orientando os pais a criarem seus filhos no teu caminho. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor orienta, mas os pais às vezes não dão ouvido à tua palavra. E nós queremos pedir, ó Pai, que esses pais possam estar com os ouvidos e os corações atentos à tua palavra, à tua orientação, para que essas crianças possam ser criadas e orientadas no teu caminho, para que as coisas do mundo não possam ter influência na vida dessas crianças e que essas crianças possam testemunhar do teu amor. Nós queremos, ó Pai, colocar diante de ti a vida das crianças por vários motivos. Porque às vezes a gente ouve dizer que as crianças são a igreja do amanhã. Eu não concordo. Eu entendo que as crianças são a igreja de hoje. A criança ela tem uma vida inteira ainda para te servir. Ela não tem o resto da vida para te servir, mas uma vida inteira. E que o Senhor possa estar tocando nos pais, tocando no coração das crianças. E que possamos entender o teu amor, a tua graça, que nós possamos, ó Pai, estar buscando fazer o bem e não o mal. Que o Senhor possa estar cuidando, ó Pai, das nossas famílias. Que o Senhor possa ser o alicerce das nossas famílias. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E eu queria dizer para vocês que o Espírito Santo possa estar realmente tratando o coração, abrindo as mentes, né? Porque às vezes o que falta realmente é abrir a nossa mente e que nós possamos entender que o Senhor basta na nossa vida, basta o Senhor na nossa vida. Se a gente buscar, né, como eu falei desde o início, orientação, a palavra do Senhor, nós teremos sucesso, seremos felizes. Ah, mas você é feliz sempre, então eu vou buscar o Senhor. Não é ilusão, não. Tá? A gente vai ter momentos de tristeza, sim, porque nós somos seres humanos, mas nós somos felizes mesmo com os problemas. Então, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, né? A família de cada um de vocês. Deus possa estar cuidando e restaurando a nossa família. Então, que Deus nos abençoe. E lembrando, hoje à noite, nosso culto da família não vai ser presencial, vai ser transmitido aqui de casa. O Mateus vai vir para cá e a gente vai estar fazendo o nosso culto aqui presencial, tá bom? Ou presencial não, online. Presencial não, porque muitas famílias estão viajando, então a gente vai ter o nosso culto só online, tá bom? Então que Deus abençoe a vida e a família de vocês. Até a noite.